A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez. Uma semana se passou, muitas coisas aconteceram no mundo, quem sabe também na sua vida, na sua família, ou na vida de alguém que você ama ou conhece, né? Mas estamos aqui. Eu acredito que, assim como eu, você está aqui para adorar, cultuar a Deus, porque para nós, Deus não é uma opção, e sem Ele as coisas seriam piores. E nós cremos em Deus. Deus é vivo e nós podemos confiar. Algumas coisas, quem sabe, não foram favoráveis na sua vida, mas você continua tendo esperança no Senhor. É esse Deus que nós vamos cultuar nessa noite, esse Deus vivo, esse Deus que nós podemos crer, esse Deus que nós podemos ter esperança. E se Ele quiser, através desse culto, Ele vai visitar também a sua família, visitar as pessoas e trazer aquilo que é inacreditável, trazer o milagre. Por isso eu convido você, nesta noite, a se aproximar de Deus, porque você não sabe o que vai acontecer. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então se achegue a Deus com fé, se achegue acreditando, se achegue tendo esperança, porque cremos que Deus vai fazer coisas maravilhosas nessa noite. Amém? Por isso eu convido você a fechar os teus olhos, ou como você bem quiser, mas orar, iniciando esse culto em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de teu Filho amado Jesus, é que nós nos aproximamos em gratidão, Pai, ó Deus, na dependência no Senhor, porque o Senhor tem sido esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem nos sustentado, esse Deus que tem nos protegido de todo mal, Pai. Que esse culto, Senhor, que vai ser realizado para Ti, Senhor, possa tomar uma dimensão espiritual, uma dimensão sobrenatural, que milagres aconteçam, que vidas sejam alcançadas. O Senhor sabe de todas as necessidades existentes através desse culto. Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus bondoso, e sabemos, ó Pai querido, que o Senhor tem uma vontade boa, agradável e perfeita para manifestar na vida daqueles que cultuam, na vida daqueles que adoram ao Senhor. Por isso, Pai, eu oro para que as barreiras espirituais, tudo aquilo que é contrário ao Teu agir, que nessa oração, Pai, venha ser colocado por terra, e a Tua palavra, o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, meu querido, minha querida. Um ótimo culto para você e para toda a sua família. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo nessa noite, nesse dia. Que Deus abençoe a você, a sua família. Eu quero te convidar a adorar a Deus juntamente conosco. E essa primeira música que nós vamos adorar ao Senhor diz que tenho 1000 motivos para louvar, para agradecer. E eu me lembro do Salmo 103 que diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios ou das suas bênçãos. E isso faz com que nós lembremos que nós devemos valorizar aquilo que Deus já deu para nós e não ficarmos olhando aquilo que muitas vezes a gente gostaria de ter ou que no momento não é possível, mas a valorizar aquilo que já está em nossas mãos, aquilo que o Senhor nos deu, né? Esse momento que nós estamos guardados, protegidos pelo Senhor. E nessa hora eu quero te convidar a adorar a Deus, a expressar o seu amor e a sua gratidão com a música, com a adoração ao Senhor, amém? Então vamos adorar juntos, vamos declarar, vamos dizer que nós amamos ao Senhor, que nós louvamos a Ele, amém? Adore a Deus conosco, aleluias. Te adoramos, Jesus. Oh
paz do Senhor, irmãos. Neste momento nós vamos orar em favor da sua vida, da sua família, pois nós estamos vendo muitas coisas acontecendo ao nosso redor, né, perto daqueles a quem nós amamos, mas Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Continua sendo fiel, justo e verdadeiro, e que tem as suas mãos estendidas para abençoar aqueles que os buscam. Então vamos orar neste momento, se você puder dobrar os seus joelhos, se você, da maneira como você estiver, se você puder dobrar, amém. Se você não puder dobrar os seus joelhos, na posição que você estiver, se liga com o Senhor Jesus, porque Deus vai fazer milagres na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós levamos nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, te pedindo que o Senhor possa alcançar, ó Deus, estas vidas, alcançar, Senhor, estas famílias, ó Pai, que neste momento estão, Senhor, passando por dificuldades, sejam elas físicas, espirituais ou mesmo financeiras, ó Senhor, aqueles que se encontram, ó Pai querido, acamado num leito de hospital, ou mesmo dentro da sua casa, ó Deus, que estão reclusos, ó Senhor, devido, ó Pai, a esta enfermidade que está ocorrendo, ó Pai, neste mundo, que tem assolado, ó Pai, as nações, ó Pai, Senhor, que Tu possa ir de encontro, ó Pai querido, e neste momento libertar, curar, ó Pai, transformar, Senhor, e que nós venhamos ver estas vidas, ó Deus, se chegando, ó Pai, diante de Ti, para testificar das Suas maravilhas, ó Senhor, para testificar, ó Deus amado, do Teu poderoso poder, agindo, ó Pai, em favor de cada um, ó Deus, também, Senhor, neste momento que a aflição é grande, onde as portas de emprego têm se fechado, onde, ó Pai, as empresas, ó Pai, estão fechando as portas, estão indo embora, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que suple as necessidades, sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus, ó Pai, que guarda, que protege, que tem, ó Pai, a solução, e por isso, ó Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos a Ti, Senhor, agora, entra com providência, entra, ó Pai, com recurso, abre, Senhor, as portas do céu, Senhor, abençoando, ó Pai, os lares, abençoando, Senhor, estas famílias, estas vidas, ó Senhor, que se encontram, ó Pai, buscando a Tua face, ó Senhor, buscando, ó Deus, a Tua presença, ó Pai. Quantos, ó Senhor, se encontram, ó Pai, chorando, ó Pai, neste momento? Quantos, ó Deus amado, Senhor, uma perspectiva de alegria, ou mesmo, Senhor, da salvação, mas sabemos que Tu és um Deus justo, sabemos que Tu és um Deus poderoso, ó Pai, que pode ir, ó Pai, de encontro àqueles que necessitam, aqueles que estão, Senhor, neste momento, ó Pai, clamando, ó Pai, por um recurso, por uma salvação, por um momento de alegria e de prazer, ó Deus, na Tua presença. Senhor, cura, meu Deus, cura, Senhor, abre a janela do céu, Senhor, Pai, dá providência, Senhor, é o que nós pedimos a Ti, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que reina e vive para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluias. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus venha abençoar cada irmão, cada irmã essa noite. E neste momento nós vamos fazer aqui o momento da oferta, né? E eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? E aqui nessa palavra nós podemos ver algumas coisas aqui, né? Contribuir. O que significa contribuir? Né? Colaborar na execução de algo, né? Cooperar, concorrer, ter parte em determinado resultado. E uma palavra semelhante seria ajudar. Ou seja, aquele que contribui é aquele que colabora na execução. É aquele que tem parte na obra, né? Aqui no nosso caso, é cooperar com a obra de Deus, com o reino de Deus, né? E nós temos parte no resultado. Quando nós cooperamos, nós vemos o resultado na obra de Deus. Quanto, né, nós devemos? Aqui, nessa palavra, ele diz, segundo propôs em nosso coração. Você pode contribuir, muitas das vezes nós contribuímos para manter a obra, né? Manter tudo funcionando, e também nós podemos contribuir para avançar, né? Então, de que forma nós estamos contribuindo? Somente para manter,
ou nós queremos que a obra avance, né? Então, quando nós queremos que a obra avance, nós vamos estar contribuindo para que nós possamos alcançar mais almas, né? Esse é o desejo de Deus, que nós alcancemos mais almas. Então, nós contribuímos para que a obra também possa avançar. E para que ela possa avançar, né, nós temos que ter o nosso coração também voltado para isso. Nessa palavra ele também diz, né, não com tristeza ou necessidade, né? Com tristeza, eu entendo aqui, não com tristeza, que seria por obrigação. Então, que nós não venhamos a contribuir por obrigação ou necessidade. Necessidade eu entendo no sentido de troca, né? Quando nós fazemos algo por necessidade, é porque eu espero algo em troca, né? Então essa palavra está dizendo, olha, não faça nem por obrigação e nem esperando nada em troca. E para terminar, o versículo vai dizer assim, Deus ama quem dá com alegria, né? Deus ama ao que dá com alegria. E Deus tem condição de ver isso, né? Porque Deus ele vê o oculto, ele vê o profundo e ele sabe realmente como nós estamos entregando a nossa oferta, o nosso dízimo. De que forma nós estamos fazendo isso, né? E ele está dizendo que ele ama aquele que dá, né? Com alegria. Aquele que não faz nem com tristeza ou necessidade, nem por obrigação e nem por barganha. Então que Deus venha abençoar cada um dos irmãos esta noite. Nós sabemos que esse é um tempo difícil, que muitas pessoas podem estar passando uma situação difícil. Eu não sei como é a sua situação essa noite. Se você teve condição durante essa semana de cumprir aí os seus objetivos, as suas necessidades, mas eu creio que Deus é aquele que pode, né, e Ele quer abrir as portas para nós, né? Então, mesmo que você não tenha condição de contribuir, que nós possamos nesse momento orar a Deus e clamar a Ele, para que Ele venha entrar com misericórdia, né? E todo aquele que está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, né? Que Deus venha mover, né, o sobrenatural, e que nós venhamos, né, a desfrutar de tudo aquilo que eu tenho certeza que Ele quer para as nossas vidas, que é uma vida de paz e uma vida de alegria. Amém? Oremos ao Senhor. Deus poderoso, no nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai, esta noite. Abençoa cada irmão, cada irmã que está assistindo esse culto online, ó Pai, neste momento. Senhor, eu não sei qual é a situação dessa família. Eu não sei, ó Pai, de que forma eles se colocam na Tua presença essa noite. Mas eu clamo a Ti, ó Pai, que aquele que tem a condição, que venha assim a ofertar para manter a obra, para que ela venha avançar. E aquele, ó Pai, que não tem condição neste momento, Pai, eu creio que o Senhor é o Deus poderoso. É o Deus que não necessita do nosso dinheiro, ó Pai. Porque é o Senhor poderoso que tem tudo nas suas mãos, é dono do ouro e dono da prata. Abençoa esta casa, abençoa este lar, que tudo aquilo que está, Senhor, emperrado, travado, seja aberto no nome de Jesus, ó Pai. Visita agora, Senhor, cada um, prospera na vida financeira, Pai. É o que eu peço e te agradeço, ó Deus, na certeza da vitória. Amém, Jesus. Desde que começou a pandemia, muitas coisas necessitaram de adaptações. A igreja não foi diferente. É live, é culto online. E muitas das vezes nós não sabemos a dimensão de que isso tem, né, alcançado. Se realmente Deus está agindo. Temos ouvido alguns testemunhos, a igreja está orando, pessoas estão sendo curadas, tá? Mas a gente faz questão de, pelo menos, trazer um testemunho. Você que está participando desse culto, saiba que se Deus permitiu dessa maneira, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar operando, Ele vai continuar fazendo milagre, Ele vai continuar salvando. O testemunho que nós vamos ouvir agora é uma prova de que esse culto tem funcionado, que esse culto tem alcançado vidas e você também participando desse culto, né? Você pode evangelizar, você pode propagar,
né, o Evangelho através desse culto. Amém? Então, ouça esse testemunho e você vai ver que Deus tem estado presente e tem nos abençoado. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, como esse culto tem sido abençoado, né? Essa semana eu soube que esse culto está salvando vidas. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp, uma pessoa muito querida, e falando que tem sido abençoada, tem assistido os cultos. E no domingo passado ela sentiu muita, mas muita saudade de Deus, já há um tempo sem congregar, com temor de Deus no coração, mas um tempo sem congregar formalmente, e sentiu muita vontade, começou a louvar a Deus, fez uma oração dizendo que estava voltando, se acertando com o Pai, porque estava se sentindo muito distante de Deus. Então, o que isso nos traz, o que isso nos ensina? É que esse culto tem sido mais importante do que nós podemos imaginar. Vidas têm sido abençoadas, lares têm sido alcançados, famílias têm sido edificadas, reconstruídas. Então, o que nós queremos pedir para você, continue orando por esse trabalho, apresentando na presença do Senhor, para que mais vidas se acheguem a Deus, porque o propósito principal é este. É a igreja entrando nos lares através dessa mídia, através desse canal, e trazendo principalmente a salvação pelo nome de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe esse trabalho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adore ao Senhor, exalte a esse Deus poderoso. Aleluias. O louvor, ele tem poder, porque nós estamos declarando a palavra de Deus, com música, mas a palavra de Deus. Aleluias. Adore, exalte a esse Deus poderoso. Aleluias. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Oração é alimento. Nunca vi os justos sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande poder estar aqui, junto com vocês, online, nessa nova realidade que nós estamos vivendo. Eu agradeço ao pastor Davi por esse convite. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, a todos os membros aqui da ICPI do Jardim do Estádio, a todo o campo que está conectado, juntamente conosco. Eu quero ser bem sucinto. O texto que eu escolhi para estar ministrando para os irmãos se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Diz assim o texto: E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ora, quando um fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas ela derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Verso 46. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido. Eu queria refletir alguns pontos importantes aqui com todos que estão conectados, com todos que estão nos ouvindo, com você que está participando de toda essa programação. Eu queria refletir com você lições preciosas que Jesus nos ensina. E toda vez que nós lermos a palavra de Deus, e Jesus está falando, Jesus está dialogando com os seus discípulos, Jesus está se relacionando com as pessoas, ou Jesus está operando um milagre, dobra a tua atenção, porque há revelações de ensino e de sabedoria para nós, e aqui não é diferente. O texto diz que Jesus foi convidado por um fariseu para ir comer lá na sua casa, e eu fico me perguntando, o que é que um fariseu, qual a motivação de um fariseu em convidar Jesus para ir cear na sua casa? Se você acompanhar a história de Jesus, você vai ver que a maioria dos embates, das perseguições que ele sofreu pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus. O que esse povo queria? Qual que era a intenção de um fariseu em convidar Jesus para ir cear na sua casa? Com toda certeza, a motivação dele não era boa. Com toda certeza, e nós lendo o texto, nós percebemos que ele não queria ser íntimo de Jesus. Ele não queria ser amigo de Jesus. A intenção dele não era boa. E Deus conhece a motivação do nosso coração. As nossas motivações precisam ser saradas. As nossas motivações precisam ser as melhores em Deus. Qual é a tua motivação para fazer o que você faz? Qual é a tua motivação ao exercer o ministério? Tudo que nós fazemos, quer você pregue, quer você seja um músico, um cantor, quer você exerça diaconia, quer você exerça o ministério infantil, eu não sei o que Deus colocou na tua mão para você fazer,
Nós sabemos que existem muitas áreas da igreja, há muito trabalho, mas que a tua motivação seja sempre a glória de Deus. Eu não entendo a motivação do fariseu. O fato é que Jesus aceita o convite. Jesus poderia dizer: olha, eu não vou aceitar o teu convite. Eu não quero entrar na tua casa, porque vocês me perseguem. Vocês constantemente plantam armadilhas no meu caminho. Mas Jesus aceita o convite. E deixa eu falar para você que está me ouvindo aí, para você que está conectado, para você que está ouvindo a minha voz e ouvindo essa palavra. Jesus entra onde ninguém quer entrar. Jesus fala com quem ninguém quer falar. Jesus abraça quem ninguém quer abraçar. Jesus investe no ministério de quem ninguém quer investir. Meu irmão, é lindo aprender com Jesus. Jesus entra em qualquer lugar. Jesus não rejeitou o convite do fariseu. Jesus entrou na casa de quem o perseguia. Jesus entrou na casa de quem lhe desejava mal. Aprenda com Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Nós podemos ficar surpresos se nós abrirmos o nosso coração e nós dialogarmos com quem muitas vezes não quer dialogar conosco. Você pode ficar surpreso se você investir tempo em quem não quer investir tempo conosco. Jesus aceita o convite do fariseu e ele vai para a casa do fariseu. Irmãos, o texto diz que no meio desta reunião aparece uma mulher, e essa mulher não tem nome. A Bíblia diz que era uma mulher pecadora. Só que quando essa mulher chega na casa do Simão fariseu, ela vai direto para os pés de Jesus, chorar e derramar um unguento puro sobre os seus pés. Eu acho interessante é que a Bíblia não relata até aqui, até o momento em que a mulher aparece, nenhum diálogo entre o fariseu e Jesus. Porque na casa onde só tem fariseu, no culto onde só tem fariseu, no culto onde não há proximidade, onde não há comunhão, onde não há inteireza de coração, não tem adoração. Culto que só tem fariseu é um culto sem graça. Culto que só tem fariseu é um culto que não tem a presença de Deus. Culto que só tem fariseu é um culto que não há alegria. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época. Os fariseus eram os pseudos guardadores da lei, mas que não viviam uma vírgula daquilo que pregavam. Os fariseus eram aqueles que atavam fardos pesados para os outros, mas não moviam um dedo para ajudar em nada. Os fariseus eram aqueles que se preocupavam com o estereótipo, mas por dentro eram mais podres do que um sepulcro caiado. Que graça que tem, que alegria que tem uma reunião que só tem fariseu. Nota que o diálogo começa quando uma mulher, e o texto diz, pecadora, quando ela chega na casa do Simão. Primeira coisa que ela faz, eu acho lindo isso aqui. A Bíblia diz que ela, ficando por detrás, aos seus pés, chorando, derramando lágrimas, enxugava os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça, beijava os pés e ungia-os com unguento. Nota que não tinha espaço para essa mulher na mesa. Não tinha espaço para ela na mesa, porque a mesa estava cheia. Mas tinha espaço para ela nos pés. Nos pés de Jesus sempre tem espaço para quem entra na sua presença com adoração. Nos pés de Jesus sempre tem espaço para quem reconhece quem Ele é. Para quem reconhece que Ele é Deus, para quem reconhece as suas misérias, as suas falhas, os seus pecados, e vai diante de Deus sabendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é misericordioso. Ela foi para os pés de Jesus, e o texto diz que quando o fariseu viu aquilo, ele falava consigo, ele pensava, se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher está a tocá-lo, pois ela é uma pecadora. O texto diz que ele falou consigo, ele não abriu a boca. Ele pensou,
Irmãos, mas Jesus, ele lê pensamentos. Jesus, sondando o coração daquele homem, ele disse assim: ô Simão, eu tenho algo a dizer. Simão disse: mestre, diga. Olha só, ele pensou, mas Jesus sondou teu coração. Ele pensou, mas Jesus sabia o que ele estava pensando. Ele pensou e Jesus respondeu o teu pensamento. E ele disse: eu tenho uma coisa para te falar. E ele disse: pode falar, mestre. Irmãos, já conhece alguém que quando ele que está falando é Deus, mas quando o outro fala é o diabo? Conhece alguém que quando ele está falando vem do céu, mas quando é o outro que está falando vem do inferno? O Simão diz: pode falar. E quem tem boca para falar, precisa ter ouvido para ouvir. Pode falar. Aí Jesus começa a dar uma lição preciosa naquele fariseu. E ele começa contando uma parábola. Ele diz: olha, havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E ele perdoou a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele diz: tu julgaste corretamente. Jesus conta uma parábola. Um credor tinha 2 devedores, um devia 500, um devia 50. Ninguém tinha como pagar. Nem o que devia 500 tinha como pagar, nem o que devia 50 tinha como pagar. E ele perguntou: quem foi que ele mais perdoou? O fariseu, ele não era sábio, mas ele era inteligente. E eu faço uma distinção entre sabedoria e inteligência. Reflete aqui comigo, você que está me ouvindo, você é inteligente. O camarada que inventou a bomba atômica, ele é inteligente ou não é? Eu não posso dizer que ele não é inteligente, mas eu também não posso dizer que ele é sábio, porque a sabedoria você usa ela para o bem. O fariseu, ele era inteligente. Ele disse assim: ora, aquele que devia mais, aquele que o Senhor mais amou, aquele que devia mais. O fato é que nessa história que Jesus conta para o fariseu, o perdão foi liberado para ambos. O perdão foi liberado para quem devia 500, o perdão foi liberado para quem devia 50. Deixa eu abrir um parênteses, o pastor Davi está sentadinho aqui me ouvindo, e ele sabe que o que eu vou falar é verdade. Na igreja, de vez em quando, estoura uma bomba. Olha, você não sabe quem caiu, você não sabe o que aconteceu na casa da irmã Maria, você não sabe o que aconteceu com o irmão João. Irmãos, de vez em quando, estoura uma bomba, alguma coisa vem à tona na igreja, e aí os WhatsApp da vida pipoca, é um falando para o outro: você viu o que aconteceu? Você viu o que aprontaram lá com os jovens? Você viu o que aconteceu com as irmãs da igreja? Você viu o que aconteceu com aquele integrante do grupo de louvor? É assim ou não é? E aí aquele pecado vem à tona. E aí, irmãos, eu fico imaginando a pessoa que comete o erro, como essa pessoa precisa se redimir e ter força para encarar a igreja novamente. Não é fácil. De vez em quando, estoura uma bomba dessa na igreja. E Jesus está falando para o fariseu o seguinte: esta mulher é pecadora. E o texto deixa claro que todo mundo sabia que ela era uma pecadora. O texto deixa claro que todo mundo sabia qual era a sua condição. Era uma mulher que vivia em pecado. Jesus, quando ele conta essa história, ele está dizendo: ô Simão, tem gente que erra muito. Tem gente que o pecado é grave. Mas tem gente que erra pouco. Tem gente que ninguém sabe o pecado. Tem gente que vem para a igreja religiosamente, não faltam nos cultos, mas não abandona aquele pecadinho crônico. E aí a sua mente cauterizou, você nem julga que é mais pecado. Jesus está dizendo assim: essa mulher, o pecado dela é grave, ela não tem como pagar. Só que quem devia 50, que devia menos, também não tem como pagar. Pecados graves, pecados que nós julgamos ser graves, e pecados que nós julgamos não ser tão graves assim. O fato é que todos somos pecadores, e ninguém tem como pagar. Eu não tenho como me livrar dos meus pecados, se não for a graça, a misericórdia e o sangue de Jesus. Jesus está dizendo assim: ô Simão, ela é pecadora,
mas você também é. Ela me deve, mas você também me deve. A notícia boa é que Jesus já perdoou os nossos pecados. De repente você está me ouvindo, e nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de distanciamento, isso tem afetado você, e você tem se dispersado, você tem se afastado, e a tua mente, você tem ocupado ela com tanta besteira. Deus te trouxe para essa transmissão, para sacudir você e para dizer, é hora de voltar. Jesus, o misericordioso, o gracioso, o amoroso, Ele entra através dessa transmissão, atravessa essa tela e ministra ao teu coração. Você não tem como pagar, você é pecador, você é carente da graça e da misericórdia, mas hoje Ele entra através dessa transmissão para te dar uma trazer para perto. Aleluia. Meus irmãos, aí ele continua dizendo, e voltando-se à mulher, ele disse, vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa, não me deste água para os meus pés, mas ela, com as suas lágrimas, lavou os meus pés e enxugou com os cabelos da sua cabeça. É um costume judaico, o lava-pés. Israel é uma região desértica, então facilmente se suja os pés. Então, qual que era o costume? Você chegou na casa de quem você está visitando, o anfitrião, como um sinal de hospitalidade, pegava uma bacia e lavava os pés do visitante. Com esse ato ele estava dizendo assim, olha, aqui na minha casa, você é bem-vindo. Aí Jesus fala para o fariseu, eu entrei aqui, você não lavou meu pé. Mas essa mulher com as suas lágrimas, ela lava os meus pés, ela chora nos meus pés e ela seca com seus cabelos. Trocando miúdo aqui, Jesus disse, eu entrei aqui na sua casa e aqui na sua casa, eu não sou bem-vindo. Mas essa mulher me amou, reconheceu quem eu sou e para ela, no coração dela, a minha presença traz alegria. Eu entrei aqui na tua casa e você não me beijou. Em algumas traduções, não me deste ósculo santo. Mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Existe um costume na cultura judaica. Se um rei chegasse na casa de um cidadão comum, se um sacerdote chegasse na casa de um cidadão comum, se um profeta chegasse na casa de um cidadão comum, todos eles eram recebidos com ósculo santo, com um beijo. Se um sacerdote chegasse na casa de um judeu, ele beijava no rosto, reconhecendo que na tua casa entrou uma autoridade. Ele dava um beijo no rosto do sacerdote, reconhecendo, aqui na minha casa tem alguém que intercede por mim diante de Deus, que é a minha voz diante de Deus. Quando um profeta chegava na casa de um judeu, o judeu beijava a mão do profeta. E ele se inclinava para beijar a mão do profeta, reconhecendo, aqui na minha casa tem um profeta de Deus. E ele é a voz de Deus para mim. O profeta é maior que o sacerdote, por isso a inclinação. O sacerdote é a voz do povo para Deus, o profeta é a voz de Deus para o povo. E se um rei chegasse na casa de um judeu, ele se inclinava mais ainda e beijava os pés do rei, reconhecendo, aqui na minha casa o rei veio me visitar. Jesus está dizendo para o fariseu, olha, você julgou os pecados dessa mulher, você julgou essa mulher e chama ela de pecadora, mas para você não me reconhece, ô Simão, fariseu, nem como sacerdote, nem como profeta, nem como um rei, porque você não me deu o ósculo santo. Mas olha esta mulher se dobrou e não largou meu pé e não cessa de beijar os meus pés. Essa mulher me reconhece como rei da sua vida, essa mulher me reconhece como salvador da sua vida, essa mulher me reconhece como Deus da sua vida. Deus preparou esse tempo, e Ele continua sendo soberano, para que nós, os cristãos verdadeiros,
reconhecêssemos que Ele ainda é Rei, que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é o grande profeta. Se tem alguém aqui confuso por conta dessa crise, vivendo uma crise interna, uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, questionando a tua fé, deixa eu falar uma coisa para vocês: tudo o que nós estamos vivendo já foi predito pelo grande profeta Jesus Cristo, pelo maior profeta de todos. Meus irmãos, para aquela mulher, Jesus era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se para o fariseu não simbolizava nada a presença gloriosa de Jesus na sua casa, para aquela mulher simbolizava tudo, simbolizava a sua remissão, simbolizava o perdão dos seus pecados, simbolizava uma nova história, simbolizava um passado que seria abandonado, um passado de pecado que seria abandonado, e um futuro que o Senhor estava colocando à sua frente. Jesus disse: eu entrei aqui, vocês não me deram ósculo santo, vocês não me beijaram, mas ela não cessa de beijar os meus pés. Eu entrei aqui e não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento, um perfume, um doce perfume, um perfume caro, ela ungiu os meus pés. Messias no Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento, trata-se da mesma pessoa. E o significado de ambas as palavras é o mesmo. Messias no Antigo, ungido. Cristo no Novo, ungido. É o ungido do Senhor. Alguém que Deus enviou com toda a autoridade. Com esta unção que lhe dava toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, quando chega na casa do fariseu, ele não unge a cabeça de Jesus, não reconhecendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, não reconhecendo a autoridade que ele tinha, que lhe foi imposta. Mas a mulher, ela reconheceu que ele tinha toda a autoridade, que ele tinha todo o poder, quando ela unge os teus pés com aquele unguento puro. E aí, irmãos, uma lição preciosa para nós. Olha quanta adoração nós temos nesse texto. A mulher judia, ela não é como a mulher, não a mulher de Deus, mas a mulher brasileira. Como que a mulher brasileira é conhecida? E eu não estou falando de você que está me assistindo aqui, que é uma mulher de Deus, que é uma mulher que tem princípios. Mas infelizmente a mulher brasileira, ela é conhecida aí fora, ou pelo mundo afora, pela sua sensualidade. O motivo da vaidade da mulher brasileira é o seu corpo. Eu dou graças a Deus, porque Deus, no meio de um mundo caído, Ele tem os seus escolhidos, Ele tem as suas escolhidas. E nós temos exímios exemplos de mulheres de Deus no nosso tempo, na nossa geração, que tem feito a diferença. Mas infelizmente, no país do carnaval, no país que é conhecido pela sua sensualidade, essa é uma realidade que nós não podemos fugir dela. E nós estamos sempre alertando os nossos jovens. Qual que é a razão da vaidade da mulher judia? Se, infelizmente, para muitas mulheres brasileiras que ainda não conhecem a Deus, é o seu corpo exposto, a mulher judia, o motivo da sua vaidade é o seu cabelo. A mulher judia, o motivo da vaidade é o cabelo. E o texto diz, irmãos, o texto faz questão de detalhar isso aqui, que ela misturou no pé de Jesus lágrima, óleo, e junto com a poeira que estava no pé. Para pensar aqui, você que é mulher, você que vai no salão de beleza todo mês, e eu sei que os maridos estão me ouvindo aqui, vai dar glória a Deus aqui agora. Você que tem que sacar aí 200 pila aí por mês para cuidar do cabelo da sua senhora. Já parou para imaginar? Agora esse cabelo que está chapado na progressiva, sendo usado para enxugar pé empoeirado. E aí misturou lágrima e misturou óleo.
E aquela mulher se despiu de toda a sua vaidade, porque tinha um propósito maior. Jesus estava presente no ambiente. E aonde Jesus está, toda a nossa vaidade tem que cair por terra. Ei, nós estamos em tempos de pandemia, você não pode estar aqui na igreja. Você está cultuando a Deus aí pela tua casa, mas a adoração não pode parar. Eu já ouvi alguém dizer, se eu não estiver na igreja, eu não consigo cultuar. Meu irmão, precisa rever o seu conceito. Jesus preparou esse tempo, e eu creio nisso. Nós estávamos conversando essa semana passada, o pastor Davi, junto com o presbítero Eliezer, que eu acredito em um tempo de avivamento, em um tempo, numa igreja que irá surgir pós-pandemia, numa igreja que está sendo trabalhada durante a pandemia, e eu acredito numa grande peneira nesse tempo de pandemia. Eu espero que você não cesse o teu culto, que você não cesse a tua adoração. E se eu estou falando para alguém que ficou meio adormecido, Deus me trouxe aqui para te despertar. Nós ainda não estamos tendo culto presencial, mas você continua sendo um adorador, presencialmente ou online. Quem é adorador, adora a Deus. Se desfaça de toda a tua vaidade, adore a Deus, bendiga o teu nome. Aleluia. Deixa eu correr, estou terminando. Meus irmãos, a lágrima é o símbolo de um sentimento. Reflete algo que está dentro de nós. Você pode chorar de alegria, você pode chorar de tristeza, e você pode chorar como essa mulher, na presença de Jesus. E como é bom chorar. E o símbolo dos teus sentimentos foi derramado nos pés de Jesus. Ela foi chorar na presença de Jesus, na presença daquele que tem todo o poder, na presença daquele que sonda os corações, na presença daquele que tem misericórdia para liberar. Eu sei que muita gente tem chorado, e a palavra de Deus para o teu coração é: chore na presença dele, chore aos pés de Jesus. Jesus poderia, com seu poder, com a sua grandeza, condenar aquela mulher, mas ele foi misericordioso. Jesus deu uma nova chance para aquela mulher. E ele, quando termina tudo isso, quando aquela mulher chora, unge, beija os pés de Jesus, e ele mostra tudo isso para o fariseu, todo esse ato tão lindo de adoração, ele diz: olha, eu cheguei aqui na sua casa, você não me ungiu, você não lavou meu pé, você não me beijou. Mas esta mulher, que é uma pecadora, esta mulher muito amou, por isso os teus pecados lhe são perdoados. E os que estavam na mesa começaram a dizer: quem é este que também perdoa pecados? E ele termina dizendo: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Eu creio que Deus está nos refinando, nos moldando, nos preparando nesse tempo. É um tempo de refinamento espiritual, é um tempo de conserto com o Senhor. Jesus está voltando. Esse é um dos sinais, o que nós estamos vivendo na íntegra. Nós, desta geração, somos testemunha ocular de um sinal se cumprindo, um sinal da vinda do Senhor. Mateus capítulo 24, no sermão escatológico, quando Jesus é perguntado sobre os sinais dos fins dos tempos, ele diz: guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, fome e pestes em muitos lugares. Jesus já avisou tudo o que está acontecendo. Jesus nos alertou sobre tudo o que está acontecendo. Mas no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 24, ele diz: quando tudo isso acontecer, não vos assusteis. Esse é um sinal de que a vinda de Jesus, ela é iminente. Faça como essa mulher. É tempo de nós nos humilharmos nos pés do Senhor. É tempo de nós reconhecermos os nossos pecados diante do Senhor. É tempo de nós nos dobrarmos diante dele, porque a graça ainda está disposta para nós. A graça ainda está disposta para a igreja.
O perdão do Senhor Jesus ainda está disposto para a tua vida. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de voltar-se para Jesus. Ainda dá tempo de assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor. Se você está caminhando por 2 caminhos, se você está em cima do muro, se você está colcheando em 2 pensamentos, esta palavra te coloca no prumo de novo. Porque vai chegar um tempo que a porta da graça vai fechar. Vai chegar um tempo que não vai mais dar tempo. O dia é hoje. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando para um renovo hoje. Jesus está te chamando para o arrependimento hoje. Eu quero finalizar isso aqui dizendo algo que Deus colocou no meu coração. Pastor Davi, toda a igreja, toda a ICPI aqui do Jardim do Estádio, todo mundo que foi alcançado, que está sendo alcançado por essa transmissão. Deus colocou no meu coração, e eu creio piamente nisso, que tem uma onda de avivamento poderosa chegando para a terra. Eu acredito nisso. Eu acredito que para muitos esta pandemia ela servirá como uma cauterização na mente. Muitos irão se dispersar, mas eu creio que aqueles que Deus escolheu, que aqueles que têm um compromisso com o Senhor estão sendo despertados com poder para fazer a diferença nesse tempo. Eu e você, eu quero crer, nós vamos fazer parte daqueles que se levantarão. Nós vamos fazer parte desta igreja que se levantará com força nesse tempo. Nós vamos fazer parte deste grande avivamento que já começou. Nós vamos fazer parte desta grande onda de avivamento que tem chegado para a terra. E nós vamos nos levantar como evangelistas do Senhor, como trabalhadores da seara do Senhor, para cumprir os propósitos dele para esta última hora da igreja. Levante-se, meu irmão. Deus quer te usar como nunca. Deus quer trabalhar em você. Eu creio que você alcançará lugares que você jamais imaginou. Eu creio que você vai chegar em lugares que você jamais imaginou chegar. Vai falar como nunca imaginou falar. Eu creio que Deus vai te usar como você não imaginou. Eu estou firmado nessa palavra. Eu estou firmado nessa palavra. Eu estou certo disso. Se levante. Vamos viver esse tempo do Senhor. Deus está nos escondendo, nos preparando, nos munindo, nos fortalecendo, nos enchendo. Porque vai chegar um tempo, esse tempo está chegando, em que a igreja do Senhor vai ser despertada para esta última hora que nós estamos vivendo. Se arrependa hoje. Vai para os pés de Jesus hoje. Vai para a presença de Jesus hoje. Porque Ele está com os braços abertos, com o coração aberto, para te perdoar, te renovar, te colocar de pé. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Fique na paz do Senhor. Conta-se que Martinho Lutero, num confronto com Satanás o acusava de vários pecados. E Satanás ficava falando, lembra-se daquele pecado, lembra-se o que você fez. E Martinho Lutero chegou uma hora e falou, olha, na verdade você está esquecendo de alguns pecados, põe aí na lista, vai colocando na lista, mas não se esqueça, no final da lista, ponha, o sangue do Senhor Jesus me purifica de todo pecado. Tá? Você que ouviu essa palavra nesta noite, meu querido, tenha comunhão com Deus. Saiba que Jesus Cristo te purifica, tá? De maneira que você possa ter comunhão com Ele, possa caminhar com Ele, de maneira que você possa ter uma vida mais leve, porque pecado pesa em nós. Jesus falou assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O pecado, irmãos, não é para ficar na nossa vida, traz peso. E Jesus nessa noite, através dessa palavra, Ele está trazendo você para perto dEle, Ele está te tirando todo o peso do pecado, para que você possa caminhar, para que você venha a ser um filho, uma filha dEle, e quem sabe, ainda no arrebatamento estar com Ele, né? Ou na eternidade juntamente com Ele. Portanto, volte para o Senhor Jesus. Se você está afastado do caminho do Senhor, ou não aceitou o Senhor Jesus, através dessa palavra, através desse culto, faça essa oração comigo e retorne novamente ao Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Em nome de Jesus, Pai querido, nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra que foi ministrada, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, alcançou alguns corações, Pai. E essa vida, Pai querido, que está orando comigo, ela está retornando. Ela está, ó Pai querido, novamente sentindo o desejo de caminhar. Sabemos que o Senhor tem os braços abertos para receber essa vida, que ela possa sentir o Teu amor, que ela possa sentir a Tua unção e entender, ó Pai querido, que a vida daqui para frente será diferente. Que esse coração seja inundado da Tua graça, inundado da alegria do céu. Assim nós oramos e Te damos graça, Pai querido, por essa vida que está aceitando o Senhor Jesus como Salvador, por esta vida que está reconciliando para viver junto a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero passar os avisos finais. Segunda-feira, tá? Nós temos a nossa oração, você vai estar orando com a sua família, tá? Às 20 horas, são 20 ou 30 minutinhos de oração, tá? É toda a família. Só que nessa segunda-feira, nós vamos começar um trabalho diferente. Você pode participar de uma oração junto com o pastor, tá? Meia hora antes, ou seja, às 19h30, vai ser postado um link, tá? Não vai ser antes, porque o nosso grupo da igreja, durante o dia, né, são muitas coisas que são colocadas ali. Então, meia hora antes vai ser colocado um link e você vai entrar ali e você vai participar da oração junto com o pastor. Na quarta-feira também o nosso culto doméstico, tá? Vai ser diferente. Vai ser postado também um link às 19h30 e você vai estar participando de um culto doméstico junto comigo ou com algum presbítero, algum irmão que vai estar na direção desse trabalho. Eu só peço que seja, na verdade, um celular, né? Ou, na verdade, um notebook por família, porque são 100 vagas, né? Nós vamos colocar aí na postagem, são 100 pessoas que podem estar participando. Então, se dentro de uma casa ficar 5, 6 pessoas ali com o celular, vai contar também 5, 6 pessoas, tá bom? Então, peço para você participar em família. Diariamente nós temos um devocional, tá? Um irmão, uma irmã está postando um devocional para que o seu dia possa ser abençoado, alicerçado na palavra de Deus. Domingo, escola bíblica dominical, às 9 horas e às 18 horas, novamente aqui cultuando e adorando ao Senhor, tá? Nós temos aqui uma campanha do agasalho, se você desejar, né, ajudar vidas, o frio está chegando, procure o diácono Christian, tá? E aí, quem sabe ele vai buscar na tua casa esse agasalho que você não está servindo mais para você, esse agasalho que está em ótimo estado, você vai estar doando esse agasalho para que uma pessoa ou outras pessoas não sintam o frio, tá bom? Nós queremos pedir também para que você se inscreva, tá? Aí na igreja, tá? Para que você, na verdade, dê um like aí, se inscreva no canal da igreja, para que possamos estar aí no YouTube, nós possamos estar postando os nossos trabalhos, tá bom? Então, não se esqueça, se inscreva aí no canal da igreja, amém? Deus abençoe, muito obrigado, tá? Você está nos prestigiando através desse culto online, que você possa ter uma semana abençoada. Você crê nisso? Então diga ao teu irmão, à tua irmã, alguém que está ao teu lado, diga, em nome do Senhor Jesus, tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, amém? Estenda as tuas mãos, quero despedir com a bênção. Que o amor de Deus, a graça e as misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneça não somente hoje, mas para sempre. Se você recebe com alegria, diga amém. Deus abençoe, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus.